Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Natura Frig com a Leilosul. E já de início, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, @canal Pecuarista, que sempre que tiver um programa novo, vocês vão ser informados. Eu também quero pedir para vocês acessarem o nosso site, esse que está passando aqui de baixo, que lá de segunda a sexta vocês estarão informados sobre as principais notícias do agro. Outra rede social que vocês podem acompanhar o canal Pecuarista é no Instagram, @canal Pecuarista, que lá também de segunda a sexta estaremos informando vocês sobre as principais notícias do agro. No programa de hoje, vamos falar sobre a tecnologia no campo e como a inovação tem transformado a pecuária leiteira do Brasil. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com Ana Luísa Belli, ela que é gerente da Nedap Livestock no Brasil. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês conferirem esse programa. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Pessoal, estamos de volta aqui com a Ana Luísa da Nedap. Tudo bem, Ana? Boa noite. Boa noite, tudo bom, Luciano? Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece vocês terem aceitado o convite aqui de conversar um pouquinho com a gente sobre a pecuária leiteira no Brasil. Para mim Bora é lá? um prazer. Vamos lá. E para a gente começar, o que é a Nedap e qual a atuação da empresa no setor agropecuário? Bom, a Nedap é uma empresa holandesa e ela foi fundada em 1929, lá em Amsterdã, antes das confusões das guerras mundiais, por exemplo. Naquele momento, ela foi fundada com o intuito de produzir materiais como se fosse material de construção, os depósitos que a gente tem aqui no Brasil, para a loja de parafuso, cano, essas coisas assim, para o dia a dia. Mas à medida que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e a Holanda sofreu muito com a guerra e precisou se reconstruir muito rápido, eles passaram a dedicar-se a desenvolvimento de tecnologias mesmo para a reconstrução do país. E dentro desse interim, eles entraram no setor também da pecuária, que a pecuária leiteira também é muito forte, né, bem tradicional dentro da Holanda. E aí, na década de 60 para 70, eles entraram no mercado da pecuária e foi onde que começou realmente o desenvolvimento da tecnologia de monitoramento, por exemplo, que a gente tem hoje, a parte de identificação dos animais em sala de ordenha, portão de separação e tudo mais. Então, é uma empresa que se dedicou muito para essa parte e hoje, vamos dizer assim, dentro da Nedap, a gente tem 5 setores diferentes. Pecuária é a parte mais importante da empresa, ou que tem mais peso lá dentro, mas a gente também trabalha a parte, por exemplo, de segurança e de controle de estoque. Então, grandes empresas que fazem parte do nosso dia a dia aqui, como Volkswagen, a Decathlon, Hugo Boss, marcas assim que a gente usa para roupa, por exemplo, a Adidas, a Nedap faz todo o controle de estoque a nível mundial deles e toda a parte de controle também de, por exemplo, do aeroporto de Amsterdã, o Parlamento Europeu, todo é feito pela Nedap. E eu falo isso porque é legal que a mesma tecnologia que é utilizada para a parte do que tem contato com o humano, né, esse controle de estoque, segurança de infraestrutura, é a mesma tecnologia que a gente usa para a parte de pecuária, sabe? Então, é bem robusto mesmo, é bem confiável a tecnologia que a gente desenvolve. Não, é legal, são quase 100 anos de histórias e uma diversidade bem ampla, né, de atendimento de vocês. Sim, mas que nem eu comentei, assim, o maior foco da empresa realmente é a parte de pecuária de leite, né, tecnologia para esse setor. Mas realmente a gente tem vamos dizer assim, uma visão bem holística da vida das pessoas, né? Não é só a parte de produção de leite. Sim, excelente. E falando em leite, então, quais são as principais soluções na Nedap que ela oferece para a pecuária leiteira? Bom, o carro-chefe que a gente tem no nosso portfólio realmente é a parte de monitoramento animal. Então, a gente tem os dispositivos que podem ser um colar ou um brinco, que a gente coloca nos animais e eles vão ficar 24 horas por dia captando o comportamento desses animais e transformando aquilo em informação que o produtor pode tomar uma decisão em cima dela. Então, os alertas relacionados à reprodução, saúde dos animais, estresse térmico, a parte de alimentação, tem muita informação que ele consegue trazer.
Então, o foco realmente, vamos falar, o carro-chefe realmente é essa parte de monitoramento. Nós também trabalhamos com a parte de identificação dos animais, que é só para ver realmente qual vaca que está entrando ali, por exemplo, na sala de ordenha, qual animal que está sendo identificado ali no posto. Essa é uma parte que também, na verdade, todas as nossas tecnologias se casam muito, né? Então, a identificação também é utilizada nos nossos dispositivos. A gente tem também o dispositivo que faz a mensuração do volume de leite produzido pelos animais, que é o nosso Smart Flow. E ele, inclusive, é bem legal, que a instalação dele é muito simples, porque ele é com Wi-Fi, então não tem muito cabeamento e tudo mais. E a gente tem também os portões de separação, que a gente chama de sort gate, que fazem a separação dos animais na saída da ordenha, onde que a fazenda precisa trabalhar isso de forma estratégica. Então, são esses os principais. A gente tem outras tecnologias também sendo desenvolvidas, mas que não cabe agora, infelizmente, eu não posso dar spoiler aqui, mas tem bastante coisa legal vindo também nos próximos meses. Quando voltar, quando aparecer, você já avisa a gente para gravarmos mais um programa e informar o pessoal. Com certeza. Vocês realizaram uma semana de campo. Qual foi o principal objetivo dessa ação da NEDAP no Brasil? Olha, o principal objetivo foi realmente criar mais conhecimento a respeito da nossa marca, da NEDAP. A NEDAP ela tem um modelo de trabalho um pouco diferente, então a gente não vai direto no produtor rural, a gente não faz uma venda direta ao cliente final, né? A gente atua com parceiros comerciais. E aqui no Brasil a gente tem como parceiros a GEA, a Lely, Bumatic, Alta e Genix. Então, o intuito foi rodar junto com esses parceiros comerciais, que são os detentores da carteira de clientes, para poder promover mais a tecnologia de monitoramento que eles podem levar para esse cliente final. Então, o objetivo, assim, um ponto que foi legal é que foi uma semana bem intensa, na verdade, né? Vieram 23 pessoas da Holanda, uma pessoa da Argentina também para rodar conosco, e essas pessoas foram espalhadas, né? Cada um rodou sozinho mesmo com um representante do parceiro comercial. Então, nós conseguimos abranger uma área bem grande, um número grande de fazendas, foi muito legal. E aí o intuito era esse, era disseminar mais a tecnologia, falar da NEDAP, falar dessa parceria com os parceiros comerciais e ajudar os produtores que, inclusive, já estão utilizando alguma tecnologia de monitoramento a usar melhor aquela ferramenta que eles já têm. Porque aqui no Brasil começou-se a utilizar mais a tecnologia de monitoramento de 10 anos para cá, com uma aceleração maior da adoção da tecnologia há cerca de 5 anos, vamos dizer assim. Então, podemos dizer que, comparado a outros lugares, nos Estados Unidos, Europa, a gente ainda está começando a fazer uma adoção dessa tecnologia. E tem muitos produtores que já usam, mas muitas vezes se restringem a ver vaca em cio e alerta de saúde, sem usar tudo que a ferramenta pode entregar, sabe? Então, foi uma semana realmente para troca de experiência, para que o pessoal da Holanda veja quais são os nossos desafios aqui no Brasil também, para eles entenderem, né, como trabalhar melhor o produto para atender as demandas locais aqui. Então, foi esse intuito. Excelente. E vocês reuniram foram em mais de 200 propriedades leiteiras durante o evento. Como surgiu essa iniciativa de reunir tantas propriedades assim? Olha, a ideia foi assim, a NEDAP aqui na América Latina, aqui no Brasil mesmo, a única pessoa da empresa mesmo que tem sou eu. Então, a ideia que a gente quis fazer era justamente acelerar um pouco o tempo que eu, Ana Luísa, por exemplo, gastaria para visitar todas essas fazendas com todos os parceiros, eu sozinha ia gastar mais de um ano, né? A gente tem outros 2 colegas na América Latina, mas nós 3 somos responsáveis por todos os países do México para baixo. Então, a ideia foi realmente trazer mais gente para acelerar esse processo mesmo de treinamento dos parceiros comerciais, de disseminação da marca e da tecnologia. Então, foi bastante intensa assim, a organização da agenda, não foi muito fácil a logística, e nesse ponto eu tenho que agradecer demais os nossos parceiros, porque eles foram fenomenais na recepção do pessoal e tudo mais, as fazendas também, os holandeses adoraram, na verdade, toda a recepção, se sentiram muito bem recebidos. Mas legal. Foi bem legal. Mas a ideia realmente foi acelerar, sabe, esse processo para ver como logística, né? Logística e para estabelecer os próximos passos, né? As próximas estratégias de como que a gente vai trabalhar aqui no Brasil, o que precisa ser feito e para ter essa troca de experiência mesmo. Excelente. Você falou da Lelis, eles são os parceiros comerciais de vocês?
A Lely é um dos nossos parceiros, sim, a Lely que vende os robôs, né, para ordenha robótica. Legal, a gente já entrevistamos o pessoal da Lely aqui no ano passado. Ah, que legal, que legal. É uma empresa muito bacana e a equipe que trabalha Sim, com isso aqui no Brasil é muito preparada, eles são muito bacanas. excelente. É, Ana, quais tecnologias foram destaque durante essa programação? O nosso principal foco realmente foi a tecnologia de monitoramento. Então, os brincos e os colares que captam lá comportamentos animais, esse realmente foi o foco. Quando o produtor tinha uma demanda, surgia a curiosidade, aí sim a gente falava do portão de separação, da parte de identificação eletrônica na sala de ordenha, mas o foco realmente foi a nossa plataforma que se chama Nedapinal, que é onde que as fazendas conseguem ver as informações dos animais e tomar as decisões em tempo real. Esse foi o foco. Excelente. E como funciona na prática esse monitoramento individual das vacas desenvolvidas pela NEDAP? Olha, na prática, a fazenda vai usar hoje um aplicativo no telefone, ou pode trabalhar no computador, no Legal. tablet, no dispositivo que eles acharem mais fácil. E a ideia é ter realmente um dispositivo que informe para a pessoa 24 horas por dia o que está acontecendo com a vaca. Mas a pessoa, eles não precisa ficar olhando para o aplicativo toda hora para saber o que está acontecendo. Se aquele animal precisar de uma ajuda, ou se ele estiver no momento de ser inseminado, por exemplo, a fazenda vai ser alertada, ela vai receber uma notificação lá do aplicativo, e aí sim ele tem que tomar a decisão em cima daquele alerta que ele recebeu. Então, na prática, o que eu falo muito com o pessoal? A tecnologia de monitoramento não é um pozinho mágico que você coloca lá na fazenda e que acabou todos os problemas do produtor, né? Ele é mais uma ferramenta para mostrar para a gente onde que ele tem que agir e uma ferramenta de investigação mesmo do que está acontecendo com o manejo dele de forma geral. Então, na prática, a fazenda tem que continuar fazendo o feijão com arroz ali, fazendo o manejo bem feito, garantindo uma qualidade nutricional boa para os animais, qualidade de forragem. E aí ele vai utilizar o programa, ele tem que ver ali pelo menos 2 vezes por dia esse aplicativo, para não perder nenhuma informação. E aí sim ele vai receber informação de, por exemplo, daquela vaca que tem que ser inseminada, ou uma vaca que está abortando, ou que está parindo, ou, por exemplo, um lote de animais que reduziu o consumo nas últimas horas, ou um lote que está enfrentando uma carga de estresse térmico fora do aceitável. Então, ele vai receber um monte de informação para aí, sim, ele investigar o que está acontecendo e tomar atitude para melhorar o desempenho dos animais, tá? Então, é uma ferramenta realmente de gestão para melhorar o manejo estratégico dentro da fazenda. Excelente, Ana. E quais indicadores do rebanho podem ser acompanhados por meio dessas soluções? Olha, a gente tem indicadores de indivíduos, né? Tem indicadores de lotes e do rebanho como um todo. Então, de forma assim bem simples, os principais indicadores que a gente vai avaliar são os reprodutivos, que são os mesmos indicadores usados na maioria dos bons softwares de gestão, então as taxas de serviço, taxa de concepção, taxa de prenhez, que é onde que, principalmente a taxa de serviço, é onde que o monitoramento vai atuar diretamente a partir do momento que a fazenda começa a usar a ferramenta. Tem os índices também de mortalidade, taxa de descarte involuntário dentro da fazenda, pensando mais na parte de sanidade. Dá para a gente acompanhar muito também a redução de custos com relação a tratamentos feitos nos animais, porque você reduz um bocado o uso de antibióticos, por exemplo, né, nos animais, porque você vai tratar esses animais no momento mais correto. E tem alguns índices que nós criamos dentro da plataforma mesmo, o Nedapinal, que são os índices de performance do rebanho. Então, que quando a fazenda está utilizando, ele vai começar a ter uma noção, por exemplo, se está tendo muito alerta de saúde, em qual lote que ele está aparecendo, se a rotina da fazenda está sendo padronizada de um dia para o outro, se está tendo muita oscilação, por exemplo, de horário de trato, de horário de ordenha e tudo mais, ele vai ver isso tudo como um índice mesmo dentro do programa e avaliar qual o manejo, né, que está pecando ou que precisa ser melhorado. Então, são algumas das informações. Mas uma coisa que a gente consegue fazer também justamente porque a gente integra com os principais softwares de gestão utilizados aqui no Brasil, então o Ideagri, o Farmitel, o Redmetrics, que é um de gestão de ordenha, Dairyplan, Delpro, os softwares da Avans, que são o Dairycomp, o MyDC, nós integramos com todos esses. Então, se a fazenda quiser, muitas vezes, criar os próprios índices nesse software de gestão para alguma avaliação,
a gente consegue exportar os dados que nós coletamos e eles podem brincar com as informações e criar os relatórios da forma que eles acharem que funciona melhor para a fazenda também. Tá? Excelente, Ana. E de que forma essas tecnologias contribuem para a saúde dos animais? Olha, o principal, eu sou até suspeita para falar, porque eu adoro essa parte da parte de saúde, porque ajuda demais o pessoal na fazenda. Então, a Legal. ideia é que quando a gente coloca um dispositivo no animal, ele vai ficar sempre comparando a vaca com ela mesma. E aí, quando aquele animal não está bem, ele vai soltar um alerta de saúde, por exemplo, ou um outro alerta que seja de aborto, coisa assim. Só que o que acontece? O que a gente vê na prática e também em publicação científica é que normalmente esses alertas vão aparecer antes do que normalmente eu ou um funcionário da fazenda veria que a vaca precisa de atenção. Com isso, a gente vai dar suporte para aquele animal no momento correto, que vai ser antes de quebra de leite, antes da vaca estar mancando muito ou não estar bem mesmo. Então, o que a gente ganha nisso? A gente ganha muito em eficiência de tratamento, porque se você recebe um alerta, a fazenda precisa fazer o exame clínico desse animal e determinar o diagnóstico, ver o que aquele animal tem e aí tratar conforme a recomendação do veterinário que acompanha a fazenda. Mas a gente vai tratar no momento correto. Então, vai ter muita situação que, por exemplo, a gente chega, examina o animal, ainda não consegue fechar um diagnóstico, mas aí eu já entro com soro oral, entro com anti-inflamatório, que não são tratamentos específicos, né, mais de suporte, mas você já ajuda a vaca a se recuperar e dar sequência. Muitas vezes você nem precisa fazer o uso de um antibiótico. Então, e aí a principal consequência disso é que a gente vai ter menos perda de animal mesmo, por descarte involuntário, né, que seriam aquelas vacas que eu vou ter que vender para açougue, que eu não conseguiria vender como vaca de leite mesmo, porque ela ficou muito debilitada. Então, na parte de saúde, de efeito imediato, esses são os principais ganhos que a fazenda vai ter. Ótimo. E Ana, no aspecto reprodutivo, qual ganho o produtor pode esperar? Olha, o que eu sempre falo é que, assim, na hora que a fazenda instala o sistema, é muito importante a gente ter uma noção do cenário em que a ferramenta começou a ser trabalhada. Naquelas fazendas que não estão com a taxa de prenhez muito boa, estão trabalhando abaixo de 20%, chega para caro ali no 22% de taxa de prenhez, normalmente a gente consegue ter um efeito rápido, legal, porque a gente vai começar a pegar mais cio de retorno, mais cio natural, isso vai aumentar a taxa de serviço da fazenda, por consequência, a taxa de prenhez, né? Então, vai depender muito do cenário que a fazenda se encontra na hora que ela começa a trabalhar. Aquelas fazendas que estão tendo dificuldade de fazer identificação de cio natural, com coisa de 60, 90 dias, elas já começam a ver o impacto positivo da maior detecção de cio natural por meio do dispositivo. Então, o impacto é muito grande. E até com esse índice mesmo que a gente calcula o retorno do investimento na tecnologia. Normalmente, a fazenda que está trabalhando ali, agarrou ali, né, 50%, 55%, até 60% de taxa de serviço, com um ano, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, a tecnologia já se paga só pensando nisso, porque a gente consegue fazer de forma objetiva o quê? Reduzir os dias em aberto dentro da fazenda, que são aqueles dias entre o parto e a nova concepção que o animal tem naquela lactação. Porque se eu vou pegar cio natural, eu vou normalmente diminuir o intervalo entre as inseminações e aí a redução dos dias em aberto. Então, esse é o efeito prático, assim, imediato que a gente vê nos primeiros meses de uso. E aí tem outros efeitos também em cima da reprodução que vão demorar um pouquinho mais de tempo, porque vão depender do fechamento de lactação, ou da gente ter mais partos, por exemplo, que são redução do DEL médio do rebanho, né, dos dias em lactação, redução desse custo dos dias em aberto, porque os animais vão voltar a parir mais rápido. Então, tem alguns efeitos que demoram aí 6 meses ou até 1 ano para a gente ter uma visão legal mesmo de qual foi o impacto nos índices zootécnicos. Mas, para efeito de taxa de serviço e taxa de prenhez, nos primeiros meses a gente já pode ver esses efeitos. Excelente. E Ana, de que forma essas ferramentas, de forma mais direta, né, como elas podem auxiliar na tomada de decisão dentro da fazenda? Olha, eu sempre falo quando eu estou no campo que o programa é um fofoqueiro. Então, ele auxilia na tomada de decisão justamente porque ele não deixa passar nada. E ele não deixa passar nada e te emite um alerta em tempo real. Então, se está tendo algum problema a nível de indivíduo ou a nível de lote, ele vai te informar com muita precisão naquelas horas em que o problema realmente está acontecendo. Então, ele ajuda nessa tomada de decisão porque ele se torna uma ferramenta muito rápida e que não tem margem de erro, né? Não depende
da avaliação subjetiva de uma pessoa, se a pessoa está bem naquele dia ou não, para gerar aquelas informações. Então, é muito baseado nessa precisão e na rapidez com que as informações são geradas mesmo. Excelente. E já existe resultados concretos de aumento da produtividade com o uso dessas soluções? Sim, tem bastante publicação científica, né? O principal periódico da pecuária leiteira é o Journal of Dairy Science. Então, desde 2010, o número de publicações utilizando a ferramenta de monitoramento vem crescendo muito, dada a importância da tecnologia. Então, a gente vê tanto dados em publicações científicas, como dados, por exemplo, quando a gente conversa com os produtores e faz as contas lá com eles de como que foi o antes e o depois, né, do uso da tecnologia, faz essa comparação para ver o que mudou e transforma essas melhoras em números mesmo, em dinheiro, para ele ver qual que foi o impacto. Então, assim, tem bastante coisa publicada, tanto no Journal quanto, por exemplo, em revistas brasileiras até que mostram essas informações, canais de comunicação por aqui. Tem alguns testemuniais também que os produtores gravam, né, de forma espontânea, falando da tecnologia, então tem bastante coisa publicada. Ótimo. E a rastreabilidade é um assunto que está cada vez mais dentro da pecuária. Você pode falar para a gente como a tecnologia impacta o bem-estar animal nas propriedades leiteiras? Sim. Esse assunto assim, é muito pertinente, até pelo fato da Holanda ser uma empresa, da NEDAP ser uma empresa holandesa. Isso também é uma preocupação que a gente tem muito grande, porque lá na Holanda, por exemplo, cada animal que nasce, cada animal bovino, né, que nasce, ele nasce e recebe um número que eles chamam de life number, é o número de vida daquele animal que não pode ser repetido para nenhum outro indivíduo, dada a importância da rastreabilidade. Então, a NEDAP tenta levar essa importância para outros países também. Aqui no Brasil, a gente já vê, né, esse movimento da preocupação do consumidor com aquilo que está chegando na mesa dele. A internet trouxe muita coisa positiva, né, mas também trouxe muita coisa ruim. Então, o fato do produtor conseguir se resguardar de que os seus animais foram criados da forma correta, com bem-estar garantido, tendo a informação daquele indivíduo lá em gráficos, né, mostrando seu comportamento, também é uma forma do produtor se respaldar, né? E aí cada dispositivo tem lá seu número de produção, a gente vincula esse número do dispositivo ao número do animal dentro da fazenda, e aí o produtor consegue manter essa rastreabilidade de todo o ciclo de vida desse animal enquanto ele estiver na fazenda, né, enquanto ele estiver vivo. Então é uma informação que a gente tem muita preocupação com isso, sim. E a gente consegue trazer isso. Então, além da gente ter essa preocupação da identificação do animal, quando você olha para dentro dos gráficos, você tem uma noção exata do que está acontecendo com aquele animal. Tem bastante publicação também do pessoal do Canadá mostrando que alguns índices que a gente monitora são justamente utilizados para mostrar se o bem-estar psicológico dos animais está sendo garantido ou não. Então, por exemplo, ruminação, que é um dos comportamentos que a gente capta, tempo de consumo e o tempo de inatividade, que seria o ócio dos animais, o momento que ela está ali descansando, está quietinha, sem fazer nada, são informações que nos ajudam a mostrar se esse animal está tranquilo, se ele está com bem-estar preservado ou não. Então, é um casamento, né? Tanto a parte da identificação quanto a parte do comportamento, a gente consegue entregar isso tudo para o produtor, para que ele, inclusive, possa mostrar para a sociedade se ele for questionado sobre aquilo, né? Nossa, excelente. E hoje, qual é o nível de adoção desse tipo de tecnologia no Brasil? Olha, nos últimos, vou falar aí, nos últimos 4 anos, essa velocidade começou a acelerar, sabe? Em 2017, 2018, ali mais ou menos, várias vezes eu chegava em fazenda para falar da tecnologia e o produtor nunca tinha ouvido falar o que um colar fazia. Mas isso já mudou. Hoje a gente já tem muita busca espontânea dos produtores querendo saber do colar, como que funciona a nossa empresa e tudo mais. Então, a gente vê que esse ritmo está bem mais acelerado. Só que quando a gente olha para a adoção de tecnologia de forma geral, uma coisa um número que a gente usa muito é a porcentagem, por exemplo, de animais que são inseminados frente ao rebanho leiteiro. Quando a gente olha para uma média brasileira, a porcentagem de matrizes leiteiras que fazem uso de inseminação artificial está abaixo de 15% ainda, 15%, 16%. Se a gente pensar que a tecnologia de inseminação já é tão tradicional e já é tão fácil de utilizar nas fazendas, tem pouca fazenda ainda usando, né?
quando a gente olha para isso. Quando a gente fala de monitoramento, então, não é diferente. Esse ritmo está acelerando, mas ainda tem muita fazenda boa, profissional, tecnificada já, que ainda não entendeu o que o monitoramento pode fazer por ela, ou que não recebeu a informação ainda, não sabe mesmo o que significa, sabe? Então, apesar de ter acelerado, a gente ainda tem um caminho assim, bem grande a percorrer para ajudar os produtores a usarem a ferramenta de forma correta. Excelente. E voltado nesse assunto, quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores na hora de implementar essas soluções? Olha, eu sempre falo que o principal desafio ainda é o desconhecimento. Ainda é o produtor não saber como encaixar aquilo na sua rotina, não saber quais são os benefícios que ele pode receber frente quando ele começa a utilizar. Então, sinceramente, esse ainda é o principal gargalo que a gente vê. A qualidade da informação, às vezes o produtor ter tido contato com alguma outra tecnologia e não ter tido uma experiência legal, aí ele se fecha para receber o que seria uma tecnologia bacana mesmo. Então, eu, sinceramente, realmente é o desconhecimento, não saber o que ela faz. Excelente. E voltando para a semana de campo, quais foram as principais demandas ou dificuldades relatadas pelos produtores? Olha, principal dificuldade, assim, de norte a sul, quando a gente visita o produtor, e é uma dificuldade totalmente plausível, ainda é o preço do leite, né? Nos últimos 6, 8 meses aí, a gente passou um perrengue aí com o preço de leite, né? Com a questão ainda das importações de leite em pó e tudo mais. Então, esse é um gargalo mas que, infelizmente, não tem muita coisa que da porteira para dentro a gente consiga fazer para poder trabalhar em cima do preço em si, né? A gente tem que tentar ser o mais eficiente dentro da porteira para dentro, para não, vamos falar, depender tanto, sim, dessas oscilações. Então, esse é o principal ponto, né, que o pessoal questionou muito. Felizmente, no último mês, a gente já teve uma subida, né, de preço na grande maioria das regiões, então os produtores vão voltar a ter um fôlego. Mas um ponto também que a gente vê é a rotatividade de mão de obra, né? À medida que as fazendas vão se profissionalizando mais, principalmente se elas estão muito próximas de centros urbanos ou de centros industriais, essa rotatividade, né, ou a concorrência da mão de obra que ficaria no campo para ir para uma indústria ou procurar um outro tipo de emprego dentro da cidade, ainda é um ponto importante. Então, a gente vê que foram os dois principais pontos mesmo que a gente escutou muito dos produtores. Então, houve diferença na percepção entre os produtores de diferentes regiões sobre as dificuldades? Esses dois pontos, preço de leite e mão de obra, para falar a verdade, não. Ele é meio que geral. Todo lugar que a gente chega, seja no sul, no sudeste, lá no nordeste, no centro-oeste também, o pessoal questiona muito sobre isso. E aí entra muito essa questão de ser uma tecnologia, uma demanda que eles têm muito, né? A tecnologia tem que ser fácil para que as pessoas que estão dentro da fazenda consigam absorver aquilo na prática e colocar na rotina, né? Porque muitas vezes você não tem uma mão de obra muito especializada, e aí entra de novo o desconhecimento. Muitas vezes o pessoal acha que o sistema é muito complexo, ou que o aplicativo é muito difícil de trabalhar, e fica com medo de adotar a tecnologia também, porque acha que não vai ter uma mão de obra qualificada para aquilo. E, na verdade, não é para ser uma coisa complexa, né? Qualquer pessoa que usa o WhatsApp, por exemplo, tem condição de usar o aplicativo de monitoramento. Então, esse é um ponto que realmente foi comum para todas as fazendas que a gente visitou. Excelente. Ana, e como vocês enxergam o potencial do setor leiteiro brasileiro no cenário global? Olha, o Brasil ele tem uma importância muito grande, não tem como, né? Toda vez que a gente conversa com o pessoal nos Estados Unidos, na própria Europa, eles veem o Brasil como um celeiro mesmo de produção de produtos de origem animal. Tem um relatório da FAO que foi publicado lá em 2019, falando que até 2050 nós vamos passar de 9 bilhões de pessoas no mundo e que para atender toda a demanda nutricional dessas pessoas, hoje a gente não produz o tanto de alimento que a gente vai precisar lá em 2050. A gente precisa aumentar a produção de proteína animal, por exemplo, em cerca de 34%. E no mesmo relatório, a FAO fala que o principal aumento da produção vai vir da América Latina. Só que quando a gente fala de América Latina, a gente presta atenção principalmente no Brasil, né? Seja pelo tamanho do nosso país,
seja pela importância que a gente tem na pecuária e na agricultura. Então, lá fora, nós somos enxergados assim, como um potencial grande, tem muita expectativa em cima do desenvolvimento das nossas médias de produção. Hoje já tem muito produtor conseguindo trabalhar com média ano de 45 litros de leite por vaca, por exemplo, por dia. Então, nós estamos conseguindo evoluir. Um ponto que a gente acaba vendo, né, que está tendo, é nítido ver a concentração do número de produtores. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vê menos fazendas leiteiras funcionando e os rebanhos se concentrando mais em grandes fazendas, né, em fazendas profissionais, ou mesmo fazendas pequenas, mas que realmente são eficientes. Então, nós estamos, assim, tanto incomodando a concorrência, né, pelo aumento da nossa produção, quanto sendo vistos positivamente, porque a gente realmente está desenvolvendo o nosso mercado e conseguindo mostrar que nós também somos capazes de produzir produto em quantidade e em qualidade também, com segurança sanitária e tudo mais. Então, nós estamos num bom momento. O pessoal está prestando muita atenção na gente e estão vendo que os produtores brasileiros estão conseguindo fazer um bom trabalho. Excelente, estão no caminho certo. Sim. Você disse que logo vai apresentar novas tecnologias, novas ferramentas para a pecuária leiteira, mas eu queria saber se vocês podem antecipar quais são as tendências que devem ganhar força na pecuária leiteira nos próximos anos. Nossa, então, tem muita coisa, né? Com o desenvolvimento do uso da inteligência artificial, existe uma corrida muito grande para a gente otimizar muitos processos e tecnologias também e incorporar mais o uso, né, da inteligência artificial dentro das tecnologias. Então, essa não vou dizer que é nenhuma tendência, é uma realidade mesmo, né? As empresas de tecnologia que não se adequarem ao uso da IA, da inteligência artificial nos seus processos, realmente vão ter muita dificuldade de acompanhar a velocidade com que as tecnologias vão ser desenvolvidas daqui para frente, né? Então, esse é um dos principais pontos. Tem muita coisa com tecnologia de câmeras, né, pela visão computacional também que está sendo desenvolvida na grande maioria das empresas. Então, eu entendo que são essas duas vezes, IA, né, inteligência artificial e visão computacional, vão ganhar uma velocidade muito grande aí nos próximos anos. Ótimo. E para finalizar, Ana, qual mensagem vocês deixam para os produtores que ainda não investem em monitoramento e gestão tecnológica de rebanho? Olha, a mensagem que eu queria deixar, primeiro, é que a Nedap está totalmente à disposição. Se quiserem entrar em contato conosco, nos seguir, a gente recentemente criou uma página do Instagram também para poder compartilhar informações, que é Nedap_Brasil. A gente tem um canal no YouTube também, tem o nosso site. Fiquem muito à vontade para entrar em contato, para solicitar as demandas de vocês. Normalmente nós trabalhamos, como eu comentei, com os nossos parceiros comerciais, então também fiquem à vontade para entrar em contato com a pessoa que você já tem relacionamento, né, dentro da Lely, da GEA, da Bumatic, da Alto, da Genix. Eles também estão super capacitados para te informar o que a tecnologia faz. E, primeiro, ou também de forma importante, tenham certeza que a tecnologia está aqui para somar. O que a gente vê muito como tendência, não só no Brasil, mas em outros países, é que aqueles produtores que realmente permanecem na atividade, que são eficientes, eles estão conseguindo fazer isso com a adoção de tecnologia, de monitoramento, de outras tecnologias também, mas a do monitoramento também. Então, se a fazenda tem intuito de permanecer na atividade, quer ser mais eficiente, o monitoramento tem muito a agregar para ele, muito a trazer tanto em rentabilidade quanto em sustentabilidade dentro da fazenda. Então, fica aí esse meu recado. Excelente, Ana. Queria agradecer a sua participação no nosso programa. Espero receber você mais vezes aí, trazendo mais tecnologias para a pecuária leiteira. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Luciano, o convite da equipe aqui. Estou sempre à disposição. Volto, sim, com o maior prazer. Muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado do programa desta semana. Até a próxima. De olho no campo. Oferecimento Natura Frig.